Abra sua Bíblia, por favor, Gênesis 26, que fala de Isaac, o qual repete a vitória, repete na vida de Isaac o que aconteceu na vida de seu pai, na vida de Abraão. Aí diz assim, diga comigo: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Se havia fome, era tempos mais ou menos como as pessoas falam hoje. As pessoas não falam, a gente escuta falar bem do Brasil ou escuta falar mal? Só mal. As pessoas não falam assim, o país está uma desgraça, está todo mundo em dificuldade, enfim, tudo aquilo que eu não preciso repetir, que as pessoas falam, né? Está todo mundo endividado, está todo mundo arruinado, a vida de todo mundo, o Brasil está arrebentado, mas tem gente vencendo. Eu costumo dizer e orientar o seguinte: se eu for com essa visão, então eu vou colher o mesmo resultado que todos estão colhendo. Eu tô na dependência do governo ou na dependência de Deus? É isso que eu preciso definir. Porque se eu for me igualar às pessoas que não vivem por fé, então vai ser o mesmo resultado que elas. Porque eu vou ficar assim, o país está uma desgasta, tá tudo, as portas estão fechadas para todo mundo, inclusive está aí, o paradeiro, né? Há um paradeiro, há dificuldade. Espera aí, cuidado, o que está dentro de nós vai refletir fora. O espírito que está dentro de nós reflete fora. E se o espírito que está dentro de nós é o espírito do mundo e não o espírito de Deus, se não é o espírito da fé, o resultado também será o mesmo. O que está dentro reflete fora. E infelizmente, sabe por que se agrava? Não só porque há sentimento, mas há palavras. As pessoas começam a falar e reproduzir aquilo que o mundo está reproduzindo. Só que se você se esquece que tem gente vencendo. Tem gente vencendo. Tem gente prosperando. Eu vivo um momento agora, mas daqui a pouco a minha realidade pode ser outra completamente diferente. É verdade ou não é? Então, vem cá. Se havia fome na terra, era algo regional? Ou era algo, vamos colocar, universal? Você viu o que estava escrito ou não? Havia fome não havia fome naquela região simplesmente, era algo geral. Era algo geral. Mas independente se era regional, eu quero mostrar para você que começa o texto assim. Começa o texto assim. Eu estou lendo uma... Desculpa, já estava lendo em outra tradução. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Diga comigo: e apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Vou pular já para resumir. Vem para o 12. Diga comigo: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor, o quê? Não havia fome na terra? Quem estava plantando não estava colhendo. Quem estava semeando não estava colhendo. E Deus mandou que ele permanecesse naquele lugar. E ele semeou naquele lugar. Ele semeou naquele lugar que não estava dando nada.
Não estou repetindo a história de Isaac para você, estou acrescentando o que nós estamos falando a cada semana. Nós estamos vendo mais uma história de alguém que prevaleceu, que venceu, que prosperou em meio à escassez. Amém? Amém? Nós não estamos ouvindo testemunhos de pessoas que estão vencendo? Sim ou não? Sim. Nós não estamos ouvindo pessoas que estão prosperando em meio à escassez, pessoas que estão... Eu perguntei o nome, porque a mulher falou assim para mim, se o senhor me chama ontem, eu queria dar meu testemunho. Eu quero dar meu testemunho para o senhor ver a obra que Deus fez na minha vida nesse ministério. Mais um de tantos. Aí, diz assim, vamos repetir, diga comigo, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano. Por que ele colheu? Por que ele colheu? Porque ele teve a coragem, porque ele teve a fé. Primeiro, a coragem para ficar naquela terra, a coragem para semear naquela terra. Ele teve a fé, a coragem para acreditar que Deus ia honrá-lo naquela terra, porque ele não tinha razão para permanecer ali, e muito menos ele não havia razão, motivo algum para lançar a sua semente naquela terra. Entendeu? Não havia motivo, não havia razão para estar ali, nem semear a semente ali. Mas ele não estava na confiança que aquele lugar era bom. Ele não estava na confiança que aquele lugar o faria. Ele estava na confiança no que Deus prometeu. Ele estava na confiança que Deus o honraria. Porque se ele fosse olhar, se ele fosse caminhar por vista, ele não ia fazer nada. Amém? Ele ficou ali porque ele certamente no espírito dele, ele disse assim: Deus vai fazer a diferença na minha vida aqui. Deus vai fazer a diferença. Os outros não estão colhendo, mas eu vou colher, porque Deus me prometeu que me abençoaria. Amém? E é esse espírito que tem que estar em você. É esse espírito que tem que estar em você, e é o que tem que sair da sua boca. Mais uma vez, diga comigo: pode, ninguém está colhendo. Diga: mas eu vou colher. Diga: pode, não está dando para ninguém, mas para mim vai dar. Coloca isso no teu espírito. Amém, pessoal? Esse espírito que tem que estar em nós. Esse espírito. Fé diferente, resultado diferente. Aí diz assim, ó: e engrandeceu o varão. Posso ler na outra tradução? Nós estamos no 12. Vou ler numa outra tradução. Diz assim, ó, diz assim, que versículo eu estou lendo? 13. Ó, o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou, diga comigo, riquíssimo. Amém? Quem estava na igreja ontem? Aliás, quem estava então, amém. Quem não estava na igreja ontem? Levanta a mão, por favor. Não tem vergonha não, levanta a mão. Ó, reflita, eu vou fazer um resumo bem rapidinho, bem resumido, da mensagem de ontem. Chega uma mulher desesperada, isso dentre tantas que é a mesma coisa, mas eu vou falar de ontem porque nós pregamos isso ontem. Chega uma mulher desesperada e vira para Jesus e disse assim: Senhor, aliás, ela vem clamando, gritando, que a filha dela estava completamente endemoniada. Amém? Ela veio gritando, eu até fiz um coisa. Cadê o Rodrigo? Vem cá, Rodrigo. Eu até estava mostrando o seguinte. Ela passou gritando, Jesus está passando. Eu disse ontem que esse Jesus aqui tem multiplicado muito pão e muito peixe, que a barriguinha dele está enorme. Depois disso ele já não almoçou hoje. Ele já não almoçou. Jesus passando, e ela gritando: Jesus, Jesus, Jesus,
tem misericórdia de mim. Ô Jesus, Jesus! Jesus nem olhou. Jesus nem olhou. Ela não poderia ter dito assim: ah, ele fingiu que não me ouviu. Também, se quiser me abençoar, me abençoa. Se não quiser, o problema é dele. Porque tem gente que age assim, não age? Sim ou não? Sim ou não? Aí, ela poderia, volta aqui, porque essa é a nossa história hoje. Essa é a nossa história. Ela poderia ter parado e ficado na dela, não poderia? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que Jesus não respondeu a ela, mas ela continuou, e ela foi atrás gritando, e clamando Jesus. Jesus não respondeu, não, ela não parou. Ela parou? Não. Ela não parou, ela continuou. Jesus, ô Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor me ouve, até que Jesus parou. Mas porque o quê? Porque ela o quê? Ela continuou, ela perseverou. Quando Jesus parou, Jesus respondeu a ela. Não foi uma resposta que ela esperava. Ela contou a Jesus o seu problema, a sua dor. Estou com a minha filha endemoniada, estou com a minha filha perturbada. Aí Jesus respondeu para ela o quê? Fui enviado apenas às ovelhas. Eu vim só para as ovelhas perdidas de Israel. Filha, mais ou menos assim, eu não posso te abençoar. Eu só vim para as ovelhas perdidas de Israel. O que ela fez? Prostrou e adorou. O que ela fez? Prostrou. Diga comigo, ela prostrou-se e adorou ao Senhor. O que você faria? Seja honesto. Quem respondeu? Tem que ser honesto, porque é o que muitos fazem hoje. Muitos, primeiro, no primeiro clamor, se Jesus não respondeu, para de clamar. É verdade ou não é? Sim ou não? Vamos ser honestos, gente. Vamos ser honestos, porque a gente começa a vencer quando nós começamos realmente a nos conhecer, a nos entender e conseguir identificar aonde estamos falhando. Porque isso aqui pode acontecer comigo hoje. Eu clamo, Jesus não me ouve, ou não me responde naquele momento. Não me responde por quê? Porque, não sei, tem um propósito. Só vai entrar lá em cima, só vai entrar naquele dia, só vai entrar os perseverantes e os vencedores. Coloca isso no teu espírito. Só vai entrar os perseverantes e os vencedores. Aí, ela persevera, olha o ato dela, olha que ato de fé, ela persevera, e ela vai atrás dele, ela vai atrás, e ela persevera, o senhor vai ter que me ouvir, eu não paro, o senhor vai ter que me ouvir, né? O senhor vai ter que me ouvir. Jesus! Aí, ouviu, parou, me deu atenção. Aí eu conto a minha história, eu conto a minha dor, ele me responde desse jeito. Não é a resposta que eu esperava. Estou certo ou estou errado? Não é resposta, eu não esperava isso. Aí, se ele diz isso, eu não posso fazer isso por você, porque eu vim para as ovelhas de Israel. É como eu disse ontem, alguns diriam assim: que absurdo, ele faz acepção de pessoas, ele só abençoa alguns. É ou não é? Ele só abençoa alguns, ele faz acepção de pessoas. Mas que homem de Deus é esse? Que homem de Deus é esse? Poderia agir com aquilo que a gente tem combatido e eliminado do nosso meio: as malditas emoções, atitudes movidos pela emoção. Sermos pessoas emocionais, pessoas carnais.
que ela fez? Ela adorou. Ela adorou. Aí, Jesus levou a fé dela ainda mais ao limite. Porque agora ele foi no limite. O que ele virou e disse para ela? Não é certo tirar da boca dos filhos e deitá-los aos cachorros. Fala. Não é certo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Puxa vida. Jesus estava insinuando o quê? Era o cachorro. Não é certo tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Puxa vida. O que você faria? Você que é lutador de karatê, você já partiu para o karatê? O que ela fez? Aí que ela venceu. Ela disse: certo, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Até as migalhas que o Senhor tem para mim é mais do que o suficiente para transformar a minha vida. Até as migalhas que vêm do Senhor pode mudar a minha história, botar um ponto final na minha dor, no meu sofrimento. O que Jesus virou para ela e disse? Mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E se a gente para e vira e diz assim: deixa para lá, isso não vira, que coisa de Deus, inclusive me insultou, me desrespeitou, ainda insinuou que eu sou como um cachorrinho, não tem valor nenhum, entendeu? Insinuou que eu não tenho, que eu tenho menos valor do que um cão. Foi isso. Mas atitude de fé. Sabe o que ela está mostrando? Eu não sou emocional, eu não sou dodóizinho, eu não sou, não tem picuinha dentro de mim. Eu quero vencer e eu creio que o Senhor pode me dar a vitória. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu creio que até as migalhas que vêm do Senhor transformam a minha vida. Amém? São atitudes que precisam estar em nós hoje. Porque ao contrário, é a razão pela qual muita gente não tem vencido. É a razão pela qual muitas pessoas têm sido sabotadas, ou sabotadas suas próprias vitórias, por falta de perseverança, porque clamou uma vez e Jesus não respondeu. Clamou e Jesus não respondeu, então parou. E quando Jesus respondeu, não foi a resposta que esperava. E se não foi a resposta que esperava, abre a boca e sai murmurando, falando o que não deve. Quem está entendendo, por favor? Eu estou te ajudando a refletir, estou ajudando a todos nós a refletir sobre a nossa condição, a nossa situação. O que nos impede de vencer muitas vezes, não é porque Jesus não queria, é que falta atitude de fé. Falta atitude de fé. E atitude de fé é isso. Alguém tem dúvida que essa mulher estava impregnada por um espírito de vitória? Sim ou não? Ela queria tanto vencer que ela não ficou com ladainha, ela não ficou com emocionalismo, ela não ficou aquela atitude dodóizinha. Peraí, não me respondeu, me ignorou. Acha que ele me ouviu? Se ele quisesse me responder, ele teria me respondido. Não partiu para essa, perseverou. E quando Jesus respondeu, Jesus não veio a resposta que ela esperava. O que ela fez? Ela perseverou, ela adorou, e depois de adorar, diga comigo, depois de adorar, parece que piorou, porque aí vem um insulto. É como se ela tivesse sido insultada. É verdade ou não é? Espera aí, agora está insinuando: filha, não convém tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela não podia ter agido com as emoções? De forma emocional? Sim ou não? O que ela disse? Até as migalhas que caem, pois até os cães, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. O Senhor olhou para ela e disse assim: grande é a tua fé. Grande é a tua fé, mulher. Seja feito conforme a tua. Seja feito conforme a tua. Amém, pessoal? Isso, eu quero que isso entre no teu espírito, porque muitas vezes as atitudes são totalmente ao contrário do que Jesus está esperando. É isso que Jesus está esperando.
É isso que Jesus está dizendo. Muitos de nós fomos projetados, fomos criados para sermos pessoas mal resolvidas, pessoas dodóizinhos, pessoas que agem só de forma emocional. Tudo é mania de perseguição, tudo é mania de me desrespeitou, tudo é mania de me discriminou, fez separação, me ignorou. Até com Deus, né? As pessoas brigam. Também não vou na igreja, coisa nenhuma, vou buscar mais nada, vou fazer mais nada. É Deus que precisa de nós ou nós que precisamos de Deus? A gente precisa entender isso. Isso precisa entrar no nosso espírito. E muitas vezes Deus nos leva ao limite. Deus permite que nós somos submetidos a situações que o Senhor quer ver quem é quem. Aonde está a nossa fé? Que qualidade de fé temos? Que espírito está em nós? Qual o espírito que está em nós? É o espírito da fé de verdade? Ou o espírito da rebeldia? Ou as malditas emoções? Porque essas mesmas emoções nos fez fazer muita besteira lá atrás. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Essas mesmas emoções nos fez fazer muitas besteiras lá atrás. E faz até hoje. Se não nos libertarmos dela, nos faz até hoje. Porque nós temos aquele negócio de dizer assim: eu não vou passar por isso. Lembra, a gente costuma dizer aos pastores, aos obreiros e aos pastores, que eu estendo a vocês, que dentre tantas coisas que derrubam um homem, talvez 3 estejam entre as principais. Fale uma. Orgulho. Orgulho. Nós dizemos aos pastores o seguinte: 3 coisas derrubam um homem de Deus. E quando eu vou dizer homem de Deus, eu não vou dizer só pastor, vou dizer homem de Deus e mulher de Deus. 3 coisas derrubam: dinheiro, mulher ou homem, muitas vezes cai pela vida emocional, pela vida sentimental, movido pelas emoções, e o orgulho. O orgulho, que a pessoa vira e diz assim: eu não vou passar por isso. Eu não vou passar por isso. Eu não aceito isso. Eu não vou me submeter a isso. E se aquela situação Deus queria que eu tivesse uma atitude de humildade? E se aquela situação Deus queria que eu agisse como Ele? Como Ele. Atitude de humildade, espiritual, de equilíbrio, de mansidão, me submetesse, vencesse a mim mesmo naquela situação. E falou mais alto o orgulho. Não é verdade? Amém? Quem está entendendo, por favor? Está entendendo mesmo? Por favor. Eu saí um pouquinho da palavra, já vou ficar de pé, porque eu prometi que ia terminar a reunião cedo, mas eu não podia deixar de falar sobre isso, porque isso tem matado a vida de muitas pessoas. E não é porque Jesus não te respondeu que Ele não quer te responder, mas Ele quer te ensinar a caminhar por fé. Ele quer te ensinar a depender dEle. Ele quer te ensinar a vencer por fé. O meu justo viverá pela fé. E mais, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tem gente vencendo em meio às dificuldades, tem gente vencendo em meio às vacas magras, à escassez. E por que eu não vou vencer? Por que você não vai vencer? Por quê? Mas o espírito tem que ser outro, não aquele mesmo espírito que eu vivia lá fora. Amém? Nós falamos de José. José venceu em meio às vacas magras, em meio à seca, à sequidão, à escassez. Quando ninguém tinha, ele tinha. Nós estamos falando hoje de Isaac, que quando ninguém estava colhendo, ele estava colhendo. Você acha que isso é diferente hoje? Sim ou não? Não, tem que ser a mesma coisa. Porque sempre que nós trazemos uma mensagem como esta, eu gosto de trazer à tona uma coisa: José não está aqui mais. Ou está? Não tem nenhum José aqui hoje? Você podia... Isso, José. Temos um José aqui.
Outro dia eu quase cocei a língua para brincar, porque tinha um rapaz que senta aqui na frente que ele chama Jesus. E eu ia falar, gente, reverência porque Jesus está presente. Né? O rapaz chama Jesus. Mas aí, nós somos os Josés de hoje. Você tem que colocar isso no seu espírito. José não está aqui. Salomão não está aqui. Davi não está aqui. Quem são agora? Quem é o da vez? Somos nós. Quem são você? É você tem que colocar isso no teu espírito. E é exemplo do que nós já temos ouvido. Estamos falando agora. Repita comigo mais uma vez. Pode ninguém estar colhendo. Mas eu vou colher. Porque o meu Deus vai me abençoar. Ninguém enriqueceu naquela época. Naquele ano ninguém enriqueceu, mas ele enriqueceu. Ninguém enriqueceu naquele ano, mas ele enriqueceu naquele ano. Não está escrito aí? Que ele enriqueceu? Ele enriqueceu naquele ano. O que ele semeou naquele ano, ele colheu 100 vezes mais. E a mesma coisa hoje. Diga, assim será na minha vida. Fique em pé, por favor.